Deus provê o Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa derramar um comando de bênção, de vitória, de provisão, de proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus. A nossa oração é: enche-nos, ó Deus. Enche-nos com a tua graça. Enche-nos com o teu favor. Enche-nos, ó Pai, com a tua presença gloriosa. Enche-nos com o teu Espírito Santo. A cada dia, Pai. Derrama a sua glória. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados. Pensamentos, sentimentos, palavras, gestos, atitudes. E através da tua palavra, Pai, que venha a tua glória, que venha o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama sobre nós a tua glória, a tua presença, o teu gozo, Pai, a tua alegria. Enche-nos, ó Pai, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama o teu poder. E a nossa oração é: enche-nos, ó Deus, até transbordar. Derrama sobre nós a tua graça, a tua glória e o teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Enche-nos, ó Pai. Derrama a tua glória. Derrama o teu poder. Pai, eu intercedo nesse momento pela pastora Marcela. Intercedo pelo seu esposo, pela Mariana, pelo JP, pelo netinho Luca. Senhor, guarda a sua casa, guarda a sua vida, a sua família, seu ministério. Eu intercedo, Pai, por cada pessoa aqui do Desperta Arizona, te pedindo, ó Pai, derrama sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a tua graça, o teu favor. E nesse dia, ó Pai, nesta noite, já no Brasil, final do dia, aí no Arizona, eu quero orar e interceder, Pai. Derrama o teu favor sobre nós. E nós estaremos profetizando nesta noite, nesta tarde e noite, seja no Arizona, na Califórnia ou aqui mesmo no Brasil, que a nossa promessa não morreu. E que possamos, ó Pai, como diz essa canção, não se turbe o vosso coração. Creia também, creia em Deus, creia em mim, disse o Senhor Jesus. Que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ele não teria dito: eu irei preparar lugar para vocês. Ouça essa canção de Heloísa Rosa. Fala no nosso coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ah, Senhor Jesus, a tua palavra é fiel e verdadeira. E essa canção profética possa ser ministrada nos nossos corações, aqui pelo Desperta Arizona, falando também para Miami, falando também para a Califórnia. Na retransmissão, não sabemos
quantas pessoas iremos atingir pelo Portuguese Ministry, não sabemos quantas pessoas iremos atingir pelo Facebook, pela rádio, mas que a tua palavra, Pai, possa ministrar aos nossos corações. E continuo ministrando, Pai, com esta canção profética de Heloísa Rosa. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda. E aqueles que me amam, eu também os amarei. Sim, ó Pai. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele, me manifestarei a ela. Senhor, ministro esta canção profética. Essa canção profética, se alguém ama Jesus, será amado por ele. E eu virei a ele, me manifestarei a ele, me manifestarei a ela. Oh, Pai, essa canção, que ela possa entrar no nosso espírito e ministrar os nossos corações. Porque aquele que me ama, disse o Senhor Jesus, guardará a minha palavra. E Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador. O Espírito da verdade, Espírito Santo que o mundo não pode ver, e o mundo não pode conhecer, mas estará em nós, o Espírito Santo. Sim, aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus. Esse é o que me ama. Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esta é a que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pai, nós queremos te amar e guardar a tua palavra. E de acordo com a tua promessa, o Senhor virá e se manifestará a cada um de nós. Amém. Recebemos essa canção profética para a nossa vida, para esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha amiga Débora, abençoada do Senhor Jesus. Boa noite, pastor. Nesta noite, já aqui no Brasil, aí deve estar já entardecendo. 9h36. Eu quero hoje ministrar uma palavra tremenda sobre o tema Sua promessa, minha promessa, nossa promessa não morreu. E eu tenho aqui um texto básico, eu acabei não mandando para você, Débora, mas eu vou fazer a leitura de Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Tem aqui o seu blog. Ah, tá com ela aí? Tu tá com ela aí? Sim. Depois da introdução. Então, lê para a gente aí. Eu estou encostado aqui num colchão, tá bem? Dá para dar um apoio aqui nas costas. Lê para a gente aí, então, logo na introdução aí, essa passagem aí. Por gentileza, Débora. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Você pode repetir essa parte sublinhada das parteiras? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, elas conservaram os meninos com vida. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, e a Débora leu aí o versículo 17. Bom, quero lembrar que essas parteiras, elas tinham nomes. Uma se chamava Sifrá, que quer dizer bondade, quer dizer uma pessoa boa.
A maior profecia sobre a nossa vida é o nome. E, na verdade, quando colocaram o nome nessa parteira, foi definido pelo nome que ela seria uma pessoa boa, Sifrá. E o nome da outra era Puá, que significava aquela que faz tudo com excelência. Então, essas duas mulheres, duas parteiras, uma era boa e a outra era excelente, Sifrá e Puá. E elas estavam debaixo de um decreto maligno, porque o faraó, o rei do Egito, vendo que o soberano do Egito, vendo que os hebreus estavam se multiplicando, ele então ordenou que todas as parteiras do Egito, que elas deixassem vivas as meninas. Naquela época ainda não havia perinatal, né? Ainda não havia nada disso. A coisa ainda hoje, em muitos locais do interior, e às vezes acontece até mesmo aí. Essa semana, uma menina deu à luz a uma criança no posto de gasolina. Então, uma frentista lá fez o parto. E a verdade é que ainda hoje as parteiras existem. Mas, naquele tempo, essa era a forma única, específica. E as parteiras, Sifrá e Puá, aquela que era boa e aquela que era excelente, elas estavam debaixo de um decreto maligno que dizia que os meninos hebreus deveriam todos ser mortos e que as meninas poderiam ser poupadas. Mas Sifrá e Puá, elas desobedeceram o rei. Elas estavam correndo o risco de vida, e por isso elas entraram na galeria da fé, porque elas creram que, ao poupar os meninos, Deus as estaria abençoando. E a verdade é que Deus lhes deu casa estável e elas figuram na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. E justamente um dos meninos que elas pouparam se chamava Moisés. Moisés, o libertador, que naquele contexto de escravidão e opressão, o clamor dos filhos de Israel subiu até os céus. E Deus, então, permitiu que o libertador nascesse. Todas as vezes que a opressão e a injustiça, elas galopam, Deus fará nascer um libertador. Deus moverá a sua mão em resposta às nossas orações. Por vezes, nós temos a sensação que Deus não está nos ouvindo, que Deus está longe, ou que Deus se ausentou de nós. E, embora a opressão ainda continuasse, sem que os hebreus soubessem, o libertador havia nascido, embora ele só iria começar a se revelar aos 40 anos, e ele efetivamente se apresentaria a Faraó com 80 anos. Então, note que muitas orações que eu e você estamos fazendo hoje, elas já estão produzindo algo algo forte, que ainda está oculto aos nossos olhos. Mas a verdade é que o clamor dos filhos de Israel subiu até o Senhor e ele permitiu que o libertador nascesse. E naquele momento que Moisés nasceu, Faraó, que representava Satanás, porque Faraó ele tinha uma serpente na cabeça, que era Permutes. A serpente estava no bastão de Faraó, e todos nós sabemos que a serpente é um tipo de Satanás. E Satanás ele estava representado ali na cabeça de Faraó e no bastão de Faraó. Aquele Faraó que tinha favorecido José já havia morrido há muito tempo. E agora a opressão e a morte estava assolando
o povo de Israel. E eles gemeram sobre o efeito da escravidão. E eles oraram. E, em resposta à oração, Deus fez nascer Moisés. Mas Moisés nasceu porque as parteiras, aquela que é boa, Sifrá, e aquela que é excelente, Puá, resolveram desobedecer ao faraó. E nessa desobediência, elas foram abençoadas por Deus, porque Deus lhes deu casa estável. E a verdade é que algumas pessoas, usadas pelo diabo, elas tentarão matar a sua promessa. Alguns faraós, alguns servos do capeta, eles se apresentarão e tentarão matar a sua promessa. Mas, nesse momento, nós precisamos agir em fé, como Sifrá e Puá agiram, embora sabendo que corriam risco de vida, embora sabendo que poderiam ser punidas com a morte pelo decreto de Faraó, elas optaram em poupar os meninos hebreus. E nessa atitude, elas acabaram poupando Moisés. E sua mãe, Joquebede, o escondeu por 90 dias. Por 90 dias, ela manteve Moisés ao seu lado. E também, Joquebede, a mãe de Moisés, ela não quis entregar o seu filho. E ela escondeu Moisés durante 90 dias, crendo que Deus iria dar um bom destino para aquele menino. E a verdade é que chegou o momento que, não podendo mais esconder o menino, ela teve que lançar o menino no rio. E, na verdade, eu posso imaginar aqui, isso está no ponto 7 do nosso esboço aí, eu posso imaginar aqui uma mãe, Joquebede, acompanhada por sua outra filha, Miriam, a irmã mais velha de Moisés, tendo que lançar Moisés num cesto dentro do perigoso rio Nilo, infestado de crocodilos. Todos nós conhecemos a fama dos crocodilos, dos terríveis crocodilos gigantes do rio Nilo. Mas a verdade é que Joquebede, ela teve que abrir mão, ali momentaneamente, da sua promessa, para que, e crendo que, de alguma forma, Deus faria tornar a sua promessa de volta para ela. Então, ela lançou Moisés, o libertador, nas águas do rio Nilo, que podemos imaginar que ele estava sendo lançado à própria sorte, mas, na verdade, ele não estava sendo lançado à própria sorte, porque Deus estava guardando Moisés. E eu escrevi aí no esboço desta palavra que, ao lançarem Moisés no perigoso rio Nilo, elas, Joquebede e Miriam, a filha mais velha de Joquebede, irmã mais velha de Moisés, elas estavam dizendo: Deus é poderoso para guardar e preservar a nossa promessa. Porque Moisés nasceu como resposta à oração de um povo. E ali, naquele momento, havia um decreto para que todos os meninos fossem mortos. E Moisés deveria ser morto, mas ele já começou a ser guardado e protegido pelo Senhor quando as duas parteiras, Sifrá e Puá, pouparam a sua vida. E depois da sua mãe, não podendo mais esconder o menino, ela então lança Moisés para que Deus pudesse dar a ele um bom
destino. E eu escrevi aqui, estou aqui com o esboço, no 7.3 do nosso esboço, que, em muitos casos, é o marido ou a esposa que saiu mundo afora ou rio abaixo. Talvez aquele filho ou aquela filha que veio como filho da promessa ou filha da promessa está descendo rio abaixo ou saiu pelo mundo afora. Exatamente como aconteceu lá com o filho pródigo, de Lucas capítulo 15, quando ele pediu a sua herança ao seu pai e saiu para o mundo e ali desperdiçou seus bens com as prostitutas, deixando o coração de seu pai partido. Mas aquele pai nunca fechou a porta de sua fazenda, acreditando que um dia o seu filho voltaria. E assim aconteceu. O filho pródigo, depois de desperdiçar os seus bens com as prostitutas, depois de estar comendo bolotas ou as alfarrobas dos porcos, ele disse: quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com abundância e eu aqui morro de fome. E caindo em si, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai, vou reconhecer o meu erro e vou pedir perdão. E qual não foi a sua surpresa quando, ao voltar para casa, seu pai o abraçou e realizou uma grande festa. Mas a verdade é que, apesar, voltando aqui a Joquebede, quero dizer que sua promessa em relação ao seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, sua promessa não morreu. Minha promessa não morreu. E a nossa promessa sempre vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Mas se Deus fez uma promessa, está escrito aí na Bíblia, em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Então, aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus lhe prometeu, embora pareça que desceu o rio abaixo, ou embora pareça que saiu o mundo afora e não vai voltar, mas toda promessa que Deus fez se cumprirá, conforme eu citei em Números 23, 19. Tendo ele prometido, não o fará, tendo ele falado, não o cumprirá. Então, se aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus lhe prometeu, ele cumprirá, porque ele é fiel. E sua palavra não volta vazia. Mas a forma, eu até coloquei no ponto 8, que Deus ele tem um excelente senso de humor. E quando eu estava preparando essa palavra, na verdade é uma palavra antiga, que eu dei uma arrumada nela, conforme eu gosto de brincar, eu atualizei esta palavra, e a verdade é que Deus ele tem um senso de humor maravilhoso. Por quê? Porque, ao abrir mão de Moisés e lançá-lo rio abaixo, Joquebede estava crendo que, mesmo abrindo mão, de alguma forma, seu filho, o libertador prometido, tornaria para ela. Só que ela não imaginava, quando eu falei do senso de humor, que Moisés voltaria e que ela receberia, Débora, salário para criar o seu próprio filho. Porque Deus ele tem um senso de humor tremendo. E a verdade é que a filha do faraó, ela estava tomando banho, ou se banhando ali com as suas servas, às margens do rio Nilo. E ali naquele ambiente de realeza, haviam algumas praias para que a realeza, as princesas, era um local que não tinha crocodilos, não é verdade? De alguma forma ali havia uma barreira.
E exatamente ali, de alguma forma, Moisés chegou naquele local. E, quando amanheceu, Moisés, então, sentindo fome, começa a chorar. E criança, quando está com fome, ela não escolhe ambiente e nem local. E ele abre a boca para chorar dentro daquele cesto, estava calafetado com betume. Ele começa a chorar. E a princesa, a filha do faraó, que mandou matar Moisés, que mandou exterminar os meninos, ela ouviu o choro da criança. E no momento, e ela então ordena que as suas servas fossem ver o que havia naquele cesto. E imediatamente, quando as servas da princesa abriram o cesto, trouxeram a criança para a princesa. E ela entendeu, dentro da sua crença, veja isso, dentro da sua crença nos deuses do Egito, porque o rio Nilo era considerado um deus pelos egípcios, a princesa ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ali, no momento que ela já identifica que aquela criança era uma criança hebreia, a ordem natural da coisa é que ela mandasse aquela criança para ser executada, porque havia um decreto do seu pai que todo menino hebreu tinha que morrer. Mas ela, por não conseguir dar filhos, e porque ela tinha aquela crença pessoal, e Deus pode usar uma crença, um costume de um povo para te favorecer. E ela, então, crendo que aquele menino ali veio no rio Nilo, que foi o rio Nilo, Deus Nilo, que trouxe aquele menino para ela. E ela amou Moisés à primeira vista. E ela colocou o nome dele de tirado das águas. Ou seja, os deuses do Egito me enviaram esse menino, então Moisés, quer dizer, aquele que foi tirado das águas, e ela então coloca o nome dele de tirado das águas, ou Moisés, e ela manda, veja isso agora, o senso de humor de Deus. E ela vai e ela fala para uma das servas: vá até a vila dos hebreus e procure uma mulher que esteja amamentando e traga até aqui, porque se ela era estéril, ela não poderia ter leite. Então ela precisava de uma mãe, uma ama de leite, assim a gente fala aqui no Brasil, uma ama de leite. Então aquela mulher saiu e ela foi justamente encontrar quem? Ela foi encontrar Joquebede, estava cheia de leite, claro, porque ela estava amamentando Moisés, e ela falou: olha, vem até o palácio, que a princesa quer falar com você. Bom, e a princesa diz para ela: olha, eu vou lhe pagar um salário, veja isso, senso de humor de Deus. Você vai amamentar esse menino, e quando ele desmamar, você me traz ele de volta. Bom, Joquebede, que havia soltado a promessa no rio Nilo, sem saber qual é o destino, mas crendo que Deus haveria de dar um bom destino. No dia seguinte, ela não imaginava que receberia o menino, a promessa, 24 horas depois, e que ela ainda receberia salário. Veja isso, Débora. Tem mais alguém aí, Débora? Débora? Não, Tem somos só mais? nós dois. Tá bom. Nós Então, dois e Flávio. se tem dois, Jesus está no meio. Né? Amém. Amém. Depois já vai para a retransmissão. Amém. Muito bem. Então, ela não sabia que ela receberia salário, levaria seu filho de volta para casa, Moisés, e que ela receberia salário para amamentar o seu próprio filho. Então, Deus ele é surpreendente. E o senso de humor de Deus é algo extraordinário. Então, a verdade, aí eu já estou no ponto 9, é que ninguém poderá matar a sua promessa.
Ninguém poderá matar a minha promessa, a nossa promessa. E Deus, ele faz coisas, ele move céus e terra, move corações e move pessoas para nos favorecer. Davi disse lá no Salmo 118, e no versículo 7, eu vejo que Deus é comigo por causa daqueles que me ajudam. Então, olha, eu vejo que Deus é comigo por causa daqueles que me ajudam. Então, Débora, pastor Venilton, você que está ouvindo aí na retransmissão, pessoas vão se apresentar de forma inesperada. Pessoas que você não conhece vão se apresentar para te ajudar. E você vai falar como Davi falou, Salmo 118, versículo 7. Eu vejo que Deus é comigo por causa daqueles que me ajudam. Então, pessoas vão se apresentar para te ajudar. E você não vai entender nada. Você vai falar, mas como que essa pessoa pode me ajudar? Você pode imaginar que a filha do homem que mandou matar os meninos hebreus, a filha de Faraó, a princesa, que deveria mandar executar o menino hebreu, porque ela identificou logo que era um hebreu. Mas, ao mesmo tempo, na sua crença particular, ela acreditou que o Deus Nilo mandou para ela um menino do rio porque ela não podia engravidar. E Deus usou ali até mesmo uma crença que estava no coração dela, mas, de uma certa forma, Deus favoreceu Moisés, porque ninguém pode matar a promessa, e a princesa, dizem que o nome dela era Renutimiri, alguns estudiosos aí, até no seriado Moisés, que hoje passou na Record, aqui no Brasil, novamente, o filme, né? Os 10 Mandamentos. Então, é de consenso entre os historiadores que a mãe adotiva, a princesa, se chamava Renutimiri. E ela, então, cria Moisés, logo depois que ele é desmamado, ele novamente, Joquebede tem que abrir mão da promessa, para que ele pudesse ser criado no palácio, como filho de Faraó. Então, veja novamente o senso de humor de Deus. Então, o Faraó, que estava tentando matar os meninos hebreus, estava criando na sua própria casa aquele que iria derrotá-lo, porque Moisés estava dentro do palácio do Egito, ele estava na casa de Faraó, crescendo no palácio de Faraó, para que ele pudesse adquirir os princípios da nobreza, para que ele pudesse ser formado nos princípios de liderança. Porque Moisés não era um homem qualquer, ele não era um líder qualquer. Lá está escrito no livro de Atos, no capítulo 7, que ele foi instruído em toda a ciência e em toda a sabedoria do Egito. Então, você veja que Deus preparou Moisés ali dentro da casa do faraó, protegeu e preparou. PP, não é PT não, tá? Ele protegeu e ele preparou Moisés no ambiente em que a sua morte estava sendo travada. Então, Deus, ele faz o impossível para nos favorecer. E eu coloquei aqui que algumas desobediências, entre aspas, para Deus, elas se tornam obediência. Deixa eu explicar isso. Se Fraipuá, elas estavam com uma palavra que deveriam matar os meninos, mas elas desobedeceram para agradar a Deus. É o que está escrito lá em Atos 5. Antes de obedecer, eu tenho que obedecer às lideranças, mas se a liderança vai contra a palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que os homens. Então, é importante, acima de tudo, obedecer a Deus do que os homens. E eu me lembrei aqui, até coloquei no esboço, no ponto 9.1, que quando o nazismo, que exterminou
6 milhões de judeus. Havia um empresário chamado Oskar Schindler, que ele se recusou a matar os judeus. A ordem de Adolf Hitler, da raça ariana, da raça pura, o pai do nazismo, era que os judeus fossem exterminados. Mas Oskar Schindler, que era um homem riquíssimo, ele começou a proteger os judeus do gueto. E, totalmente sensibilizado, ele começou a vender todos os seus bens para comprar os judeus, porque os judeus eram mercadoria. E ele começou a comprar os judeus, vender tudo que ele tinha para salvar o maior número de judeus possíveis. E ele morreu chorando porque não quisera ele ter mais dinheiro, quisera ele ter gastado menos a sua fortuna, porque ele poderia comprar mais judeus se ele não tivesse gastado tanto. E a verdade é que a memória de Oskar Schindler hoje em Israel é uma das memórias mais honradas. E os judeus, eles têm o costume de colocar uma pedra no túmulo das pessoas que eles querem honrar. E, anualmente, os judeus visitam o cemitério onde Oskar Schindler está enterrado, lá em Israel, para colocarem uma pedra em sua memória, porque ele se recusou, mais ou menos como fizeram as parteiras, a eliminar o povo da promessa. E ele favoreceu, e, por causa disso, a sua memória é honrada até hoje. E eu vim aqui nesta noite para falar para mim, para falar para você e para aqueles que vão acompanhar na retransmissão, que ninguém poderá matar a nossa promessa. Ninguém vai anular aquilo que Deus prometeu para mim e que Deus prometeu para você. E se, porventura, alguma pessoa tem lhe rejeitado, alguma pessoa tem duvidado da sua promessa, alguma pessoa tem lhe ridicularizado, eu coloquei aqui no final, que em Gênesis capítulo 26, a Bíblia fala que lá na terra de Gerar, que Isaac começou a prosperar, Gênesis 26, 12, mas que os filisteus tiveram inveja dele, começaram a entulhar os seus poços e depois o expulsaram de Gerar. Mas tão logo Isaac saiu do meio deles, eles começaram a passar uma terrível provação. A seca veio sobre o país e sobre as cidades, e eles então perceberam que quando Isaac saiu do meio deles, a bênção foi embora. E aí é onde nós temos Gênesis 26, do versículo 26 ao versículo 30, que eu quero ler aqui. De Gerar, ou do mesmo lugar que eles expulsaram Isaac, Gênesis 26, do 26 ao 30, está no ponto, na palavra final. De Gerar, foram ter com Isaac Abimeleque e Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vocês estão vindo a mim? Pois vocês me odiaram e me expulsaram do vosso meio? E eles responderam para Isaac: temos visto claramente que o Senhor é contigo, e por isso queremos fazer aliança com você. Olha que coisa linda. Jura, Isaac, que não nos fará mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos partir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete
comeram e beberam. E eu escrevi aqui: aqueles que te rejeitaram, eles verão que a mão do Senhor está sobre ti. E hoje nós estamos praticamente 51% da população brasileira rejeitaram o nosso presidente. Mas nós estamos crendo de que eles verão aqueles que ele transpassaram. Eles verão, e exatamente como aconteceu aqui com Isaac, de que essa derrota é momentânea, de que haverá uma dupla honra, que muitas coisas boas foram feitas e de que essas boas obras não podem se ocultar. E eu vim aqui hoje para dizer para mim, para dizer para você, para dizer para todos nós brasileiros, você que está escutando aí na retransmissão, de que não importa quais sejam as pessoas que estejam lhe rejeitando, mas sua promessa não morreu. Minha promessa não morreu. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará? Não executará? Não o executará? Então, aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus nos falou, leve o tempo que tiver que levar, vai se concretizar. Deus cumprirá tudo aquilo que nos prometeu. Então, em suma, esta é a palavra que eu vim trazer nesta noite. Então, agora, aqui no Brasil, são agora 23h10. Sua promessa não morreu. Promessa de Débora, de sua família, promessa do pastor Venilton, de sua família, pastora Marcela, de todos os irmãos, irmãs e amigos do grupo Desperta Arizona, aí de Miami, da Flórida, da Califórnia, não importa. E você que vai participar pela retransmissão, acredite, sua promessa não morreu. Assim como Sifra e Puá favoreceram Moisés, assim como a princesa Renutimiri protegeu Moisés e ainda pagou o salário para que a sua própria mãe pudesse criá-lo, assim como Oskar Schindler protegeu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial da fúria de Hitler, Deus colocará pessoas em seu caminho para lhe abençoar, para lhe favorecer e para lhe proteger. Então, Deus colocará pessoas em seu caminho para lhe abençoar, para lhe favorecer e para lhe proteger. E eu quero orar agora por você. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite aos nossos corações. E a tua palavra veio nos lembrar que a nossa promessa não morreu, que a promessa para o Brasil, celeiro do avivamento, sim, ó Pai, nação redimida pelo Senhor, que a nossa promessa não morreu, de que para cada lágrima derramada, Isaías 61, do 5 ao 7, há um rio de esperança. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem preparado um tempo de dupla honra. E nós queremos ligar aqui essa palavra. Aquilo que 2 ou 3 ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Então, nós ligamos essa palavra e recebemos no nosso espírito que a nossa promessa não morreu.